Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao segundo episódio do podcast Idade Não é Documento, de Casa Nova, para essa segunda temporada que promete muitos conteúdos e convidados especiais. Eu sou Jéssica Tarantino e tenho muito mais que 30 anos. E eu sou a Mireia Borges, tenho muito mais que 60, quase chegando lá no 7. Mas, segunda temporada, estamos aqui de Casa Nova, como disse a Jéssica, e vamos lá, gente! É isso mesmo. Isso e hoje a gente já começa, né, Mireia? Com um episódio bombástico. É, uma pessoa muito especial, principalmente para mim, né? Que me dou muito bem com ele, que é o Matheus Vecchio. Né, Matheus? Bem-vindo no nosso programa, abrindo a nossa segunda temporada. Que alegria poder estar aqui, que felicidade estar com vocês duas. Eu estou muito honrado, a verdade é essa, de poder estarmos juntos abrindo essa nova temporada. Matheus, é um grande prazer, uma honra te receber. E a gente quer saber de qual geração que tu faz parte, né? Porque a gente falou a idade aqui. Gente, antes de tudo, então, né, é muito prazer em conhecê-los. Eu me chamo Matheus e eu tenho muito mais que 20 anos. Muito bom. Bom, deixa eu apresentar o Matheus, então. O Matheus é premiado em marketing e responsabilidade social. Já foi a 2 TEDx Speakers no Brasil, além de ser professor, consultor e palestrante. Ele tem passagem por marcas conhecidíssimas, né? Que é a Coach, a Forum, a Open, a Oasis, Triton, Skazi, Renner e outras. Ele é um jornalista graduado em marketing com um MBA em comunicação e semiótica. E a especialização dele é em reposicionamento de imagem. Que bárbaro, né? Um guri que é 20 e poucos. Matheus é também formado em branding, coaching, Cool Hunter e neurociência de comportamento. Ai, Matheus, eu estou muito feliz que tu está aqui com a gente. E hoje a gente vai te chupar, porque eu quero saber tudo de ti. Tudo. Não, eu já quero começar perguntando quando foi que tu arrumou tempo de fazer tudo isso, né? Porque é um currículo extremamente qualificado, né? Com muitas experiências, muitas marcas. Então, quero te dar os parabéns, porque eu não sei nem quando, né, que tu fez tudo isso. Então, parabéns. E antes de tudo, eu fico mais lisonjeado ainda com tanto carinho de vocês. E para vocês que estão nos ouvindo, né, que estão chegando aqui conosco agora no podcast, sejam bem-vindos e bem-vindas, porque hoje o nosso papo, eu tenho certeza que a gente vai falar muito sobre geração, muito sobre histórias, e o mais bacana de tudo, gente, é que aqui na mesa nós temos 3 gerações relacionando-se entre si. Então, são vivências, são percepções de mundos diferentes, e isso colabora muito com a minha própria jornada, né? Eu comecei muito cedo, eu sou gaúcho, natural de Porto Alegre também, então nessa minha jornada eu tinha 15 para 16 anos, quando eu fui o primeiro blogueiro de moda masculina do Rio Grande do Sul. Eu me lembro. E é muito interessante contar isso, né, Mireia? Porque a internet, há mais de 13 anos atrás, era muito diferente. A gente tem que entender, assim, que o conceito comercial que a gente tem hoje para montar uma estrutura de um videocast como esse não se existia. As redes sociais não eram como eram hoje, né? Eu lembro quando o Instagram surgiu com um aplicativo de edição de imagens, eu estava no primeiro ano do ensino médio, fui a 2 Olimpíadas de Filosofia editando imagens e apresentando trabalhos com aquele aplicativo, que mais tarde viraria a maior rede social do mundo. Uma loucura, né? Então, nessa perspectiva toda, eu construí a minha história ainda na adolescência, de um jeito nada convencional, nada comercial, foi muito despretensioso. Para começar mesmo, eu tinha um Tumblr, que era uma plataforma de compartilhamento muito popular no mundo. Do Tumblr eu tinha também um Twitter muito regional, e aí o meu site saiu depois, que foi o primeiro blog de moda masculina, onde eu quis realmente focar. Exatamente. Isso não esqueci. O nome do site se chamava It Brazilian Boy, que era uma brincadeira de It Boy brasileiro, né? O que é um It Boy, pra quem não sabe? É um menino que tem mais atitude, que se veste diferente. Eu tinha um estilo mais excêntrico, mais brecholento. Então, isso tudo culminava naquela minha fase de vida. E, de fato, tudo começou assim, de uma maneira despretensiosa. Só que, pouco a pouco, as coisas foram ganhando um espaço e um alcance diferente. E aí, o nome em inglês me favoreceu para ter uma certa inserção internacional. Afinal, era um It Boy brasileiro. E o símbolo do site era um cocar. Então, também ajudava a relacionar, né? Nessa perspectiva, o que aconteceu, assim, dessa identidade do Brasil, né? Do nativo brasileiro?
eu comecei a comunicar. Então, contribuí com rádio, com TV, com impresso, né? E aí, logo depois, quando eu me formei no ensino médio, eu já comecei estagiando em agências de relações públicas, depois de marketing digital. E aí foi quando o varejo me puxou. Porque eu queria muito viver essa experiência com o varejo, né? O prêmio veio paralelo a isso, eu comecei a dar aula com 20 anos na faculdade. Então, as pessoas queriam me ouvir, queriam ouvir um pouco da trajetória, que era construída de uma maneira despretensiosa, né? Muito dentro da minha própria geração, porque a gente cresceu com o digital estourando, assim, né? Eu acho até muito legal compartilhar isso com vocês, porque eu faço parte da geração Z. E a geração Z é tida como os nativos digitais. Só que é interessante a gente trazer um aspecto geracional aqui, que dentro dela existe um arco de separação de 3 momentos, onde o primeiro é onde eu estou presente. Então, imaginem o topo de uma pirâmide. Então, o início dessa pirâmide, depois existe o arco do meio e o arco do fim. Então, de mais ou menos, porque não tem uma régua, né, que diz, é isso, aquilo, mas mais ou menos entre 95 a 96 até meados de 2010. Tem aí muita diferença, né? De 2000, imagina, de 96 até 2010. Quem nasce em 2010 já nasce imergido no digital. Mas eu passo pelo momento da transição. De quem estava ainda com a internet discada, virando a banda larga. Então, o começo da popularização de uma rede social. Orkut. Exatamente, né? Do Orkut migrando para a plataforma do Facebook. E aí outras várias surgiram, né? O Twitter, o Formspring, o Tumblr, né? O Snapchat. E aí tantas outras foram surgindo. Então, a minha geração faz parte desse arco onde dá esse start do digital. E aí, claro, eu peguei esse boom e comecei de uma maneira muito despretensiosa, sempre a construir a minha narrativa. O varejo me chamou nessa perspectiva porque eu sempre tive um olhar para moda, não só para moda masculina, mas também para moda como comportamento, né? E aí, nesse olhar para moda, foi onde a história, de fato, começa por trás dos bastidores. Porque até então eu era de frente. E aí eu comecei a atuar por trás. Então, fui convidada pelo Grupo Renner para trabalhar num projeto deles, que era uma Concept Store. Esse projeto ele tinha como grande premissa conseguir startar as lojas internacionais na América Latina e depois 2 outros projetos conceitos que eles gostariam de lançar no Brasil, em São Paulo. O projeto deu certo, fiquei 3 anos dentro da marca. De lá, eu segui com o mercado, atuei 1 ano como consultor, onde eu e a Mireia tivemos ainda mais contato, né? E depois desse 1 ano, o varejo me chamou de novo. E aí eu fiquei 5 anos com o grupo AMC, que foi o grupo dono dessas grandes marcas como Coach, Fórum, enfim, entre tantas outras citadas por vocês, né? E o mais bacana de contar isso tudo é que eu sempre acreditei na educação. E eu acho que a academia é um espaço de debate e de cultura. Então, sempre que eu posso dar aula, sempre que eu posso compartilhar, sempre que eu posso, de alguma maneira, estar apresentando e expondo alguns temas, eu fico muito feliz. Porque eu acredito que quando a gente compartilha o conhecimento, a gente também está aprendendo nele, né? Sim, mas eu me lembro quando tu trabalhava na MC, que tu viajou quase todo o Brasil. Todo o Brasil. Todo o Brasil dando treinamentos para o varejo, né? Para o varejo, para o atacado e para exportação. Pois foi muito legal. Eu assisti várias que tu colocava, né? Vários treinamentos que tu dava no pessoal, o pessoal fazendo, te agradecendo, fazendo fotos. Eu achei aquilo bárbaro, sabe? Porque pela tua idade, né? Trabalhar com o varejo, sabe? Então, isso é uma coisa que hoje em dia não tem quase, né? Não tem, eu acho. Ser um comunicador... idade, assim. Então, ser um comunicador e trabalhar paralelamente com vendas é uma coisa que, comercialmente falando, é difícil de encontrar no mercado. Porque as pessoas ou se entregam para vender, mas têm dificuldade de comunicar. E quando elas comunicam, elas têm a dificuldade de vender. Eu entendo que eu sou um profissional híbrido. Porque eu consigo dialogar com os dois. E tem um pouco do arco geracional me permitir isso também. Mas, claro, tem muito do Matheus aí, tem a vocação... Tem muito do Matheus, eu ia dizer, né? Para comunicação. E sabe, Mireia, que essa experiência de viajar todo o Brasil, meninas, é muito legal da gente comentar, porque é uma diversidade cultural muito rica. Por exemplo, a gente começa percebendo que o Rio Grande do Sul é um estado extremamente acolhedor comparado a outros. A gente recebe as pessoas, a gente abre a porta da casa da gente e diz, vai entrando. A gente dá 3 beijinhos. Todo mundo que entra num lugar nunca é deixado de lado. A gente convida para almoçar, para sair, para acompanhar.
Então, conhecer essas diversidades culturais, porque é um país que territorialmente é um continente, a gente percebe que mesmo dentro dos arcos geracionais, existe sim muitas limitações. Não é porque a pessoa pertence a uma geração específica que ela vai ter um comportamento específico. E eu tô comentando isso porque muitas pessoas pensam que a geração Z é uma geração extremamente descolada, é uma geração que acredita só na sustentabilidade, é uma geração que gosta e vai defender Mas é tudo. a maioria. Na verdade, eu acho que dizer a maioria é um pouco de exagero. Sabe por quê? Tu acha? Eu acredito. Ai, eu vejo tanto falarem mal da geração Z. Não pode falar tão mal. Tem gente muito boa aí também, Pois né? é, eu sei, porque tu é uma pessoa extraordinária pra mim, né? Que querida. O que eu posso dizer pra vocês é que, assim, quando a gente vai analisar uma geração, a gente não pode literalmente colocar uma régua pra medir o que tem em cima e o que tem embaixo. Por que isso? Porque vão variar diversas questões, como arco socioeconômico, arco regional, arco de saúde, arcos familiares, entre tantos outros. Então, por exemplo, nunca antes na história a gente pensou que um certo preconceito fosse voltar a ser visto como algo necessário para uma geração que acreditava tanto em liberdade como foi gritado dos anos 60 para cá. A gente começa a perceber, por exemplo, o casamento se tornando uma entidade que essa geração tem cada vez mais requerido cedo. Quer ver? Sasha Meneghel pertence a essa geração e casou cedíssimo, aos 20 anos. Justin Bieber, que está no limiar entre saindo do millennium para entrar na geração Z, mas é um ícone da geração Z. Casou aos 22 anos, com a mulher dele aos 20. A gente está falando de pessoas muito famosas, né? Mas é para justamente trazer esse exemplo no imaginário de quem está nos ouvindo e perceber como algo que poderia ser muito tradicional, meio careta, na verdade está presente ali. Eu, por exemplo, adoro usar alfaiataria. A gente nunca viu tanta alfaiataria nas lojas. Isso não é à toa. Não é só porque a mulher de 30 está no mercado de trabalho, não é só porque a mulher de 40 também está no mercado de trabalho, de 50 ou de 60. É porque também tem gente mais jovem entendendo que o olhar da estética que quer transmitir colabora com esse comportamento. Não. Matheus, e assim, dentro da tua experiência, dentro dos teus aprendizados todos, quais que tu acha que são os principais conflitos que as gerações têm? Eu acredito que a principal questão voltada para o conflito que a gente entende entre as pessoas é a falta de rapport, a falta de conexão. Porque pessoas se conectam com pessoas o tempo inteiro. E quando a gente se conecta com o outro, a gente não está se conectando com a idade dele, com o gênero dele, a gente está se conectando com a essência. E é por isso que a gente consegue encontrar pessoas tão legais de um jeito tão, assim, harmonioso. Porque a gente consegue perceber dentro dela características que nos unem, características que a gente se identifica. Quando a gente não se identifica com alguém, inclusive essa é uma sugestão para você que está nos ouvindo, né? Quando você não se identifica com alguém, faz um exercício emocional interessante para pensar o que te incomoda no outro. Eu vou ter que fazer muito esse exercício. Porque, às vezes, o que te incomoda no outro é aquele comportamento reincidente em ti. Claro que isso é muito mais fácil da gente estar falando aqui nessa conversa do que colocando na prática. Só que tudo que é treinado, a gente consegue chegar lá. Hoje em dia, se tu abrir teu telefone, tu já consegue gravar um vídeo sem precisar ter um texto prévio. Mas quantos vídeos tu precisou gravar para chegar nesse exercício? E pegando, assim, um pouco nesse gancho, sabe? Que a gente sempre fala sobre isso também, durante os episódios, né? Um pouco de humildade e de querer se conectar com outras gerações. Porque assim como eu tenho muito que aprender, eu também tenho muito que ensinar, né? Então, a gente poder olhar para essa geração e também aprender com as que vieram, com as que ainda estão por vir, sabe? Então, a gente sempre fala bastante sobre o quanto a gente aprende, né? O quanto eu aprendo muito com a tua experiência e pergunto e questiono muitas coisas. É verdade. E o quanto eu também ensino nem tanto. todo mundo faz isso, né? Porque a minha geração é uma geração que ainda está saindo, como é que eu vou te dizer, da casca. A gente saiu lá atrás para a liberdade, para a pílula anticoncepcional, a mulher vai para a rua, quer ser alguém. Quer dizer, a gente está trilhando isso há anos. E para abrir espaço para os jovens que estão vindo. Mas, né, tem muito jovem aí que acha que a pessoa de mais idade não... já passou, já isso, já não... Desqualificada. Está desqualificada, sabe? Então, é uma coisa que, às vezes, você diz, puxa vida. E aí, a gente tem, pela idade, tu fica mais calma, tu não revida muito, mas tu trabalha e tu fala sobre, né,
esse preconceito que tem, né? Que agora está no etarismo, né? Não, eu posso até fazer um comentário aqui entre a gente mesmo, né? Se a gente se encontrasse na mesma geração, ia ter conflito, eu acho. Porque a gente tem muita energia nós duas, né? Temos energia, é verdade. Vocês sabem de uma coisa que eu acho legal que vocês estão trazendo aqui, que é o não conhecer, né? E eu acredito muito, eu falo isso até nas aulas que eu dou de marketing, que o errado não é não saber, mas é o não querer aprender. E eu tenho visto isso na prática, assim, como é bom quando a gente pode ouvir a experiência do outro e a gente consegue angariar dessa experiência, literalmente, as mais próximo das nossas vivências, assim. Porque a realidade que a Mireia tem, a realidade que tu tens e a realidade que eu tenho não são iguais. Não, são vivências diferentes, e não só pela idade, mas por vida, por nascer num lugar, por querer se tornar alguém de outro lugar. Mas aí vem o querer, né? A escolha. E dentro das gerações, é esse o maior conflitante, assim. As pessoas tomam escolhas, tomam suas decisões e muitas vezes não assumem a responsabilidade de para onde elas estão indo. Claro que ter o privilégio de poder ter muita informação na palma da mão é uma coisa que a minha geração já usufrui e que a da Mireia precisou ter que estar se adaptando a isso. Sim. É um desafio. É um desafio. Mas a gente começa a perceber que mesmo com excesso de informação, a gente também aprende, por exemplo, a ter essa paciência, essa calma. Porque hoje em dia tem uma coisa chamada FOMO, Fears of Missing Out. É uma sigla em inglês que diz que o excesso de informação causa a nossa ansiedade. E o excesso de ansiedade que a minha geração tem é uma coisa que deixa mais exacerbado, por exemplo, a depressão. E a depressão sempre existiu. Só que a minha geração decidiu evidenciar isso. Que não estar bem poderia ser dito. Antes, não dizer que era bem era errado. E a gente começa a observar que, por exemplo, vamos para uma geração anterior, os millennials, a tua geração, né? É a geração que, por exemplo, decidiu que queria largar tudo, mostrar nas redes sociais, rodar o mundo, queria empreender, então queria também ter o seu negócio, ser dono de si. E a gente começou a ver que existe uma certa disparidade geracional entre os millennials e a geração Z, porque a geração Z entende que para que largar tudo? Para que ficar mostrando para os outros? Existe uma parte da geração Z que, se vocês entrarem nas redes sociais, não tem foto nenhuma, não tem vídeo nenhum. Eles não querem mostrar nada. Já percebi. E por que isso? Porque, ao contrário do excesso de informação, eles não querem consumir tanta informação exposta para que os outros a consumam. Uma resistência? Então, existe uma certa resistência. Quem consome é ele. Ele não gera para o outro consumir. Você vê só, né? Isso aí é uma coisa que... E é um arco que não... Eu não sou assim. Eu não tinha me dado conta. Agora que tu falou que eu percebi. E aí a gente começa a ver o espelho disso geracional, porque toda geração espelhou uma na outra. O espelho geracional na geração alfa, os alpha kids, né? Os netos da Mireia pertencem a essa geração. É a geração que a gente pode chamar de touchscreen. É a geração que toca em tudo. Sim, tudo é muito dinâmico, tudo né? muito dinâmico. As coisas são rápidas. Vai fazer uma foto, já sabe. A gente se encontrou outro dia e a netinha dela já estava fazendo o coração, assim, né? E aí ela dizendo, eu já ensinei a avó já sabe fazer o coração, né? Então, essa coisa do dinamismo, eles assistem, eles aprendem uma dança mais rápido, não é a coreografia ensaiada só com a professora. Sim, completamente. É muito rápido. Incrível. E isso leva um tempo pra gente entender por que isso é tão rápido, tão imersivo. Porque é uma geração que já nasceu com acesso a tanta informação. Né? A minha geração nasceu produzindo informação. Só que essa geração que nasce posterior já nasce imergida em tanta informação. Então agora a gente ainda está entendendo como os comportamentos geracionais vão seguir daqui para frente. Mas uma coisa é certa. A gente ainda vai ter muitas surpresas. O digital não vai morrer. As pessoas vão precisar cada vez mais se adaptarem a ele. E uma outra certeza que eu acho que, paralela a essa, deve permanecer para todos nós nós precisamos aprender a conviver com pessoas. Urgentemente. Porque pessoas, de novo, se conectam com pessoas. E aí, gurias, tem uma... Obrigada por falar isso. Obrigada. Por falar. Não é uma verdade? Muito obrigada, porque eu uso muito isso. E, às vezes, ainda existe... Não, eu vou dizer uma resistência, sabe? Mas uma questão de que ainda existe uma necessidade de institucional. Eu digo, mas não existe mais. Existe, mas o institucional também precisa de uma cara. Precisa ter alguém à frente. Concordo plenamente. Todas as marcas hoje tendem a tentar ter um olhar mais humanizado. Por quê? Porque a venda acontece pelo relacionamento. Quando eu não me relaciono com alguém, eu não consigo vender. Não. Um exemplo na prática, quando a gente vai numa loja. Se alguém não te pergunta qual que é a tua rede social, qual que é o teu telefone, ela tá esperando só o cliente passante entrar. Se ela espera só o cliente passante entrar, hoje em dia, ela vai ficar sentada esperando para bater sua meta, porque ela não consegue chegar lá. E voltando agora, falando da tua experiência toda, como é que
Como é que tu está trabalhando com as empresas neste varejo, com o varejo? Bom, Porque eu sei que tu tá falando com a Cindy Lojas, né? também. A gente teve a oportunidade... Esqueci de dizer, gente, ele dá aula, ele é professor do Senac também. Também. Eu tô muito feliz com todas essas novidades, assim, né? O time do Cindy Lojas é porque a gente também gravou um podcast muito legal com eles, né? Chamado Varejo em Movimento, já que fazendo uma pequena propaganda, para justamente você que, de repente, está distante do Rio Grande do Sul, você que está aqui no Rio Grande do Sul entendendo o que está acontecendo, mas não tem um comércio e está preocupado com o que vai acontecer daqui para frente. De repente, a loja que tu mais gosta fechou e não entendeu o que está rolando, né? Será que ela vai reabrir ou não vai? Então, eu tive a oportunidade de conversar um pouco sobre essa perspectiva de como as marcas podem e devem, na verdade, cada vez mais estarem humanizadas para trazer isso, né? Para trazer o que é trazer essa humanização para perto do cliente, se conectar com ele. Se conectar para poder vender. Porque assim, ó, se a gente quer ofertar um estímulo para o consumidor desejar o meu produto, ele se é bonito por bonito, se é caro, se é barato, ele quem vai decidir. Mas o que vai fazer o fator dele escolher o meu produto é quando eu consigo mostrar para ele o quanto aquilo pode impactar, ou seja, ser entendido como um investimento para a vida dele. E hoje meu trabalho, Mireia, é ajudar as marcas a contarem as suas histórias, não só no varejo. Eu tenho hoje uma consultoria boutique, onde ela é muito one-on-one, então, literalmente, o Matheus presta o atendimento. Não tenho ainda a pretensão de crescer, porque eu acho que nesse momento da minha vida, depois que eu saí de tantas marcas, é legal de poder ter esse contato com novos segmentos. Tu voltou aqui para o Sul, né? Voltei a morar em Porto Alegre. Isso é muito legal. E isso também tem me ajudado a perceber a oportunidade que é também nesse momento triste que a gente está enfrentando, mas para buscar a solução. E isso acho que se relaciona a tudo. Todo momento de crise, a gente tem a chance de encontrar uma solução. Só que como é que a gente faz para encontrar a solução, meninas? Quando a gente tem realmente a nossa educação emocional para saber lidar com as pessoas. E aí eu acho que esse é o caminho que eu estou conseguindo transitar em alguns cenários que eu não transitava. Por muito tempo eu trabalhei com têxtil, mas eu sou um profissional da comunicação. Então, em paralelo, além do têxtil, eu também comecei a atender outros segmentos. Eu tenho atendido advogados, tenho atendido o terceiro setor, ONGs assistencialistas têm me procurado, para a gente poder trazer ainda mais soluções. Então, como que a gente vai humanizar essa presença digital, essa presença no ponto de venda físico, essa presença deles? As pessoas cada vez mais estão carentes de saberem como se conectar. Não, e até porque, né, Matheus, nós que somos jornalistas, né? Sim. Às vezes as pessoas dizem, mas eu não tenho nada para falar, mas todas as pessoas, todos os negócios, todos os segmentos têm uma história. Outra coisa que as pessoas falam também, mas quem quer ouvir o que eu quero falar? Eu quero. Eu quero sempre ouvir, sabe? E eu acho que esse é um trabalho muito importante nesse momento, a gente poder conectar serviços, produtos, empresas a histórias de pessoas. E aí, pegando nesse link, assim, como que tu faz para... Existe alguma estratégia? Existe alguma dica que tu possa deixar, assim, na construção dessa história de conexão, de estratégia, storytelling? A gente sabe que existe milhares de estruturas, né, de comunicação. Bom, eu acredito que toda vez que você pensa numa ideia, ela não pode ser descartada, mas ela precisa, para ser validada, ela precisa realmente ser entendida aonde ela vai ser direcionada. Então, para que serve essa ideia? Se hoje tu tem o sonho de construir alguma coisa, não desiste desse sonho. Né? Pensa nele, cria de repente um bloco aí, né? A gente chama de board, coloca aí algumas imagens, vai montando as tuas referências para começar a desenvolver essa estrutura. Sabe por que eu tô comentando desse jeito, bem didático aqui com vocês? Porque o nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Como assim? Né? O nosso cérebro não sabe o que é verdade e o que não é. O encéfalo, que é o nome científico do cérebro, ele só se relaciona através das sinapses. Só que tem um detalhe. Por que a gente não lembra de tudo da nossa vida? Porque nem tudo nos toca no emocional. Imaginem comigo visualmente o caule de uma rosa. O caule de uma rosa não é cravejado de espinhos, ele tem alguns espinhos. Se ele fosse cravejado de espinhos, poderia ser cravejado de memórias. Cada espinho pode ser uma memória. A gente não consegue lembrar desde o dia que a gente nasceu, a sequência do nascimento. A gente não lembra muitas vezes o que a gente vestiu ou comeu no dia anterior. Por quê? Porque nem tudo nos toca no emocional. Então, por que eu estou falando sobre emocional com vocês? Porque essa conexão neural que a gente faz, essa sinapse emocional, é ela que vai marcar as relações. É ela que vai marcar aquilo que é significativo pra gente. E quando tu coloca isso num board, tu começa a cocriar aquela imagem. Por isso que as pessoas falam que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. É porque a pessoa acaba acreditando naquela imagem. Só que a imagem, ela pode ser mental. E nessa imagem mental, tu começa a projetar o teu posicionamento de marca. Todos nós somos uma marca.
O teu nome é uma marca, o teu nome é uma marca, eu sou uma marca. Então, se tu achava que não vendia nada, eu quero te dizer que, nesse momento, tu já vende a tua imagem. E é a partir dessa imagem que a gente começa a se projetar pro próximo. Porque tem uma coisa que eu queria comentar pra vocês. Embora eu não saiba o que vocês estão pensando sobre mim, e eu não tenho o poder de mudar o que vocês pensam sobre mim, eu posso escolher o que eu quero mostrar pra vocês. E esse poder que eu transfiro pra vocês, do que eu tô mostrando pra vocês, vocês não têm como alterar. Agora, o que vocês vão fazer com essa informação é responsabilidade de vocês. E as pessoas não se dão por conta disso. As pessoas, muitas vezes, acabam agindo no natural. Elas acabam naturalizando comportamentos, situações, movimentos, e os seus sonhos vão ficando naturalizados. Suas ideias vão ficando naturalizadas. E assim os negócios não tomam forma. E esse é um elo interessante da geração, onde a gente começa a perceber que as gerações, elas tiveram muitos sonhos. Primeiro, casar e ter filhos, a verdadeira família de margarina, ter sua casa própria, atingir um emprego de sucesso. A gente sabe bem que geração é essa, né, Mireia? Eu não faço parte disso. Definitivamente. O que é interessante, né? Os filhos dessa geração quiseram um pouco se afastar disso, mas ainda com um reflexo muito próximo. Ainda tinham que ter carreira, ainda tinham que ter uma família, ainda tinham que ter estruturas que eram aceitas pelos anteriores como corretas. Antes a isso, por que não se estudava geração antes disso? Porque era um comportamento muito posto em caixas. Age-se desse jeito. Age-se dessa forma. Idade média, né? A gente começa a andar e da Idade Média em diante vai por caixas. Comportamentos vão sendo sequenciais. Até que, de repente, algo acontece. Que é as estruturas dos maquinários. A era industrial transforma tudo e as gerações se transformam. Então, depois que os filhos dos boomers nascem, querendo se descolar um pouco, criam aí outros elementos mais modernos, a forma de se vestir e tudo mais, eles disseram para si mesmos que seus filhos seriam mais livres. E aí que tudo começa a mudar no mundo de novo. Começou a mudar. As tecnologias surgem, as pessoas se sentem livres, a gente consegue ver, inclusive, né, um modo mais clássico e ainda assim descolado, mas um modo mais descolado, mas ainda assim clássico. E a gente começa a perceber isso no novo comportamento chamado millennial, que ficou muito marcado quando essa geração também atinge ali a virada do milênio, por estar entrando no mercado de trabalho, por estar se movimentando e tudo mais. Só que o que acontece na geração escorada nela? Que é a minha geração. É a geração que já nasceu em crise. Como assim em crise? Por que em crise? Se a gente for olhar para o Brasil sempre teve em crise. Assim. A minha geração não encontrou o dólar a 1 por 1. A gente nem sabe o que é ir para Disney a 1 por 1. A gente não teve esse sonho de poder ir para fora do Brasil comparar a moeda estrangeira com a brasileira. Porque o Brasil sempre teve em crise. Crise política, crise externa, crise interna. Sim. E isso reflete muito nas estruturas familiares, de alimentação, de saúde. Então, percebe como é tudo conectado por frações. A gente está em núcleos. E dentro desses núcleos, a minha geração começa a entender que a liberdade dela é muito diferente de como as outras gerações entendem liberdade. Sim. E é por isso que a gente tem uma geração muito dissonante e não linear. Quando eu digo dissonante, é porque ela vai ter comportamentos, de repente, um pouco mais austeros, um pouco mais sérios, um pouco, inclusive, olhando por um ponto de vista até estranho. E, por outro, ela vai ter muito mais plural, muito mais diverso, muito mais aberto ao novo. E, às vezes, dentro da mesma pessoa. É muito comum a gente ver alguém muito descolado, mas tendo um viés cada vez mais severo politicamente, da minha geração. Ou o oposto. A pessoa que vai andar de Ralph Lauren, bem de camisa social, cabelo lambido e tudo mais, mas amando a diversidade. Então, olha que interessante quando a gente começa a perceber assim, o estereótipo, né? Ah, eu pertenço a esse grupo, eu sou dessa tribo, isso já não se encaixa mais na minha geração. Não, é. Porque as pessoas, elas são plurais, elas têm as suas identidades próprias. É o que eu comentei dos casamentos dessa galera jovem, que é super descolada, mas que tem um comportamento muito mais sério. E a gente começa a perceber que, assim como tem esse lado mais sério, tem o lado plural. Tem gente que vai defender a liberdade. A gente está vivendo aí no Brasil um movimento novo com relação ao aborto, né? A liberação da maconha e de outros elementos que volta a ser pauta para minha geração. Então, que já era pauta quando eu era criança, né? Com certeza. E que também foi aonde pauta. Foi pauta. Vocês levantaram essa pauta. Eu vi ela acontecer e ela retorna de novo. A gente usou muito. A minha geração usou muito a maconha. Né? Usou muito as drogas, porque ela queria se ver livre daquela castração que a gente precisava de uma rebeldia, de uma liberdade. Precisava de uma rebeldia. E aí a gente
achava que ficar num barato, assim, era muito bom. Não, é bom, né? Mas, assim, mas é muito bom. Só que tem seus, né? Seus, todas as... Então, é uma geração... A minha geração é uma geração que levou isso à frente. Até em questão, ela não era muito do aborto. As mulheres tinham filhos e tinham filhos, entregavam para alguém, mas... elas engravidavam, não era aquela coisa assim. Mas né? a questão do aborto, eu acho até um ponto interessante. Eu sei que é um assunto muito polêmico, mas um ponto interessante como a minha geração enxerga. A geração que enxerga, por exemplo, atualmente a questão do aborto e a pró-aborto, ela entende que não é tirando uma vida de quem ainda não nasceu, mas é preservando a vida de quem está ali. De quem está ali. E aí entende isso como saúde pública. Em contrapartida, tem um outro lado da geração que também concorda, que é contra o aborto, que acredita que está matando uma vida também. Então a gente tem aí um viés interessante que é muito complicado, comportamental. E é um assunto muito sério, muito polêmico para as pessoas. Mas o que a gente pode pegar desse arco como um exemplo geracional? É a gente entender que, independente da geração, sempre vão haver discussões que voltam a estarem aqui. O que a gente precisa preservar é o direito à liberdade das pessoas. E quando a gente fala sobre direito à liberdade do outro, é não invadir o espaço do outro. É independente de eu ser homo, eu ser hétero, eu ser bi, eu ser pan, eu ser o que eu for. A sigla, inclusive, ela é necessária. Tem várias siglas, né? Tem. A sigla, inclusive, ela é muito necessária e ela é longa e prolongada porque ela defende justamente a diversidade. E aí, gente, tem uma coisa legal que eu queria dizer aqui. Ninguém precisa ser para respeitar e defender. Esse é um ponto muito importante. Porque quando a gente respeita o espaço do outro, a gente também está respeitando o nosso espaço, fazendo com que o outro não invada ele. Então, nessa perspectiva... Não, mas eu acho que a gente tem que respeitar todas as pessoas. Mas, né? Mireia, essa é uma perspectiva que pessoas que são mais abertas à diversidade já conhecem. Aquelas que ainda não entendem a diversidade, ainda não entenderam que interferindo no espaço do outro, também interferem no delas. Com certeza. E isso é uma coisa que a gente precisa dialogar mais, falar mais sobre isso. Pra isso. Eu não... Tu não concorda? Concordo, 100%. Isso é muito importante, eu acho né? que é tipo sobre ser humano, entendeu? Exato. Não, É que a não outra precisa... pessoa é um humano igual a gente. Eu não acredito. Eu tenho um filho de 21 anos, né? E esses dias a gente estava comentando e tal, daí eu falei, mas o fulano é o quê? Aí ele falou, o fulano gosta de pessoas, mãe. A gente não precisa de caixas. O fulano é não sei o quê, o outro é não sei o que lá, o outro... Não. Aí eu falei, tá, agora eu entendi. São pessoas que gostam de pessoas. Ponto. Isso. Assim, não generalizando, mas respeitando. Exato. Tendo um respeito pelo outro, sabe? E pelas vontades, pelas necessidades. E é uma coisa que a minha geração parte para um arco muito interessante, assim. Dentro da minha geração, se assumir LGBT nas escolas se tornou muito mais comum na última década. Sim. Fazem 10 anos que eu saí, 11 anos que eu saí do ensino médio, né? E nesse tempo que eu saí do ensino médio, eu começo a perceber um avanço de, inclusive, jovens se identificando como transexuais, jovens se identificando como bissexuais, jovens expondo que são homossexuais, e isso cada vez com mais presença. Os jovens que ainda têm em grande quantidade se entendendo como heterossexuais, respeitando os colegas que não são. Que não são, Não, e isso é uma coisa legal da gente ver. Eu percebo acho um também. movimento, assim, por eu conviver com muitos jovens, que às vezes esse título ele não é necessário, ele é mais necessário para que os outros entendam do que a própria geração. Total. A própria geração, tu não precisa dizer eu sou hétero, eu sou homo, eu sou trans, eu sou bi, tu não precisa de títulos. Só estão todos ali. E é uma sendo coisa pessoas, interessante, né? assim, porque o título também se torna necessário quando a gente vai recorrer a direitos, que é o que a tua geração tanto quis defender, né? Então, quando a gente fala sobre preservar os direitos, preservar as escolhas, a sigla se torna necessária. É importante se enquadrar como tal e tal. Porque imagina, casar com alguém e, de repente, construir uma vida com a pessoa e não ter direito ao próprio filho, não ter direito ao plano de saúde, ao apartamento, à casa, enfim, à construção dos sonhos juntos, né? Porque, enfim, outra pessoa foi. Isso já foi uma realidade no mundo, né? Então, a gente começa a perceber, nessa perspectiva do arco geracional, que estar aberto a esse movimento histórico faz parte do presente. Evoluiu muito, né? Exato. Porque antigamente uma mulher separada era uma coisa Desquitada, chamavam-se, né? desquitada. Excluída. Era excluída da sociedade, quer dizer. Quer dizer, só porque ela saiu, o cara foi embora, ou ela não quis mais, né? Era uma coisa que, não sei, eu não consigo entender isso, sabe? Porque, e também não consigo entender por que tem que brigar que o filho é meu, o filho é teu, o filho é dos dois.
A mulher não faz o filho sozinha, Uhum. né? A mulher faz o filho com um homem ou com outras coisas, né? Mas a decisão não é só dela, né? Não é só dela, entende? Então, por que isso que acontece ainda? É uma coisa... Mas agora, voltando um pouquinho que tu tinha falado da geração, a minha geração foi uma geração que gritou pela sociedade, pela liberdade, pelos direitos. Só que, quando se ganhou os direitos, ela começou a bloquear a outra geração. Também. Começou a bloquear, não aceitar. Não A gente- aceitar coisas que a outra Perderam geração... liberdade quando liberou, Quando censura de novo. liberou, opa, não é Liberou assim, demais. porque não pode, porque não dá, Sim. porque é feio, que é isso e aquilo. Quer dizer, uma sociedade, uma geração que lutou pela liberdade, lutou pelos seus direitos, de repente ela começa a castrar a outra que quer usufruir dos seus direitos e da sua liberdade. E sabe o que é o mais interessante hoje no mercado de trabalho? É que muitos desses que foram jovens no passado, filhos dos boomers, né? A famosa geração X, ou geração X em português, é uma geração que tem várias crenças limitantes. Então, às vezes, não se sente capaz, não se sente disposta para fazer tal coisa, acha que não é realmente encorajada de fato. E essas pessoas, muitas vezes, como tiveram que construir uma carreira sólida, porque era isso que era entendido, né? Pelos Sim. pais, tem que construir uma carreira sólida. Hoje estão numa posição de liderança com outros jovens e elas têm dificuldade de lidar com Muita os outros jovens, dificuldade, né? muita. Porque parece que a minha geração é uma geração que desiste fácil. A gente tem ouvido muito isso no mercado. Sim, A geração Z desiste fácil. Tem um problema, ela não quer mais. Acontece que a minha geração, não é que ela desiste fácil, é que ela não aceita qualquer dor. E a geração que foi instruída a realmente guardar a sua dor, bloquear ela, parece que engoliu ela seco. Então, o choque geracional acontece. É necessário que as empresas entendam como trabalhar e desenvolver, principalmente as suas lideranças, desenvolver principalmente seus certeza. times, para poder não gerar um conflito, mas sim uma boa convivência. Se a gente está falando desde o início do nosso episódio aqui, que você está nos ouvindo, que as relações é que nutrem toda e qualquer forma de interação, como é que a gente não vai entender o outro? Então precisa ter dos dois lados, porque também tem uma coisa que algumas pessoas parece que se fazem um pouquinho de bobas, né? Parece que sim. só o jovem tem que entender o mais velho. E na verdade Não, é um o jogo mais- de ambos os de lados. ambos, o mais velho tem que entender. Porque quem é mais velho tem a premissa de ter vivido mais, né, Mireia? Ter mais experiência pra compartilhar. Só que ao mesmo tempo, ele também quer aprender, porque ele não morreu, ele tá vivo. Eu amo aprender com os jovens. Ah, isso eu sei. Isso eu sei. A Mireia, podendo estar no meio de uns jovens, lá tá ela, né? É que os jovens são ousados. Eu acho bárbaro isso, porque eu sempre fui ousada para minha época. Sim. Né? Sempre levei muita surra, viu, Polêmica. gente? Polêmica. Só Ainda porque mais eu que sei. meu pai não tá mais aqui na Terra. Mas, assim, ó, eu levei muita surra quando eu era jovem dos meus pais, porque eu queria saber, mas por que que não pode? Por que que não dá? Por que que isso? Por que que aquilo? Eu me lembro de uma vez que eu fui para, acho que é Hare Krishna, uns que são sem cabelo, com um rabinho aqui. Sim. Usam uns... Pois uma colega minha me levou para morar com eles. E eu fui. Meu Deus, e aí? Levei uma surra do tamanho de um cão, gente. Eu fiquei toda marcada, foi um horror. Porque aí tudo bem, é uma boa. Só que assim, ó, eu não ia morar de fato, mas eu queria ver como é que era. Era a curiosidade, A né? curiosidade de ver aquilo. E eu me lembro que eu vi aquilo e eu não gostei. Mireia, Isso não é para mim. E desculpa Mas eu até levei uma surra. até me introduzir na tua história, porque olha que interessante, né? A gente ouvir essa vivência da Mireia. Parece absurdo a gente dizer que alguém tocou numa outra pessoa porque ela teve a curiosidade de alguma coisa. Pois é. Mas isso pra minha e pra tua geração, né? Uhum. Eu até apanhei um pouco, né? Confesso eu que eu apanhei um apanhava pouco. muito. Mas já não é muito. Mas, por exemplo, os meus filhos, eles Não. nunca apanharam. Nunca apanharam. Entendeu? Por exemplo, meu filho tem 21 anos, porque daí eu já fui uma geração que apanhava com uma necessidade extrema. Eu não sei se é a tua geração. Sim, Chega sim. a apanhar. Não, eu assim. acho que vai muito também do modelo do que não quer ser replicado com os filhos, né? E a gente começa a perceber que tem avanços. A gente tá falando tanto sobre mudanças e comportamentos geracionais, mas tem avanços dentro das gerações também. Claro que tem. E é esses avanços que a gente começa a perceber que precisam ser preservados,
né? E, inclusive, para que situações como a curiosidade não atrapalhem, interfira muitas vezes no próprio progresso intelectual daquele ser. Sim, Criativo, claro. né? Porque Também. tu é curiosa, a pessoa é curiosa. Então, assim, sempre fui muito curiosa, sou até hoje, né? Sim. Então, Sim. então assim, ó, eu queria ver como é que era. Eu nunca me esqueço que o nome da menina era Lenice ou Letícia, não me lembro mais, era uma colega de colégio. E ela me levou para ver, porque ela era, né, toda assim, ela queria morar lá. Mas eu digo, não, eu vou ir, eu quero ver como é que é. E Legal. fui. E não gostei do que eu vi. Não gostei do que eu vi, porque achei que não era para mim aquilo. Mas eu queria ir. E aí eu fui para casa muito tarde. E aí eu né, minha cabeça de ser muito legal. Onde é que tu foi? Onde é que... E eu contei, porque eu achei aquilo tão natural. E aí ele lascou-lhe o pau em cima. E tu sabe que eu acho que pra Mireia, o título do podcast é uma grande verdade, né? Idade não é documento. Porque ela vai se sentir sempre jovem, né? Graças a O Deus. conceito jovial pra Mireia é ageless, né? É livre de idade mesmo. Porque ela é muito jovem e ela mais madura se entende como uma pessoa jovial. Eu acho que isso também é a riqueza maior que a gente pode ter convivendo contigo, Mireia. Porque tu tem uma vivência tão legal, de tantas experiências, que mesmo que tenham sido sofridas e dolorosas na tua vida, elas servem de estímulo para quem te ouve. Eu queria muito deixar isso registrado hoje aqui, Com certeza. porque a Mireia, ela é uma voz muito importante para diversas mulheres no estado gaúcho. Ela foi a primeira blogueira que começou com um blog a dar voz para mulheres que tinham mais de 40 anos. E a gente está falando de uma pessoa que está no mercado digital desde os primórdios. Uma pessoa que já teve espaço em grandes veículos falando sobre isso. Uma pessoa que continua tendo um espaço nacional muito grande e está aqui compartilhando as suas histórias, querendo ouvir novas histórias. Eu quero te dizer uma coisa, Mireia. Eu quero chegar acima dos 60 muito parecido contigo. Ai, que bom! Quando eu crescer, eu quero ser mais Mireia. E eu tenho certeza que não sou só eu, né? Não, Muitas eu quero. pessoas querem ser como a Quando eu crescer, Mireia. eu quero ser assim também. A gente quer ser A como a Ana lá disse que Mireia. quer ser também. As pessoas aqui nos bastidores estão concordando com isso, porque, gente, ser mais Mireia é ser curioso, é se sentir vivo, é estar jovem. A Mireia conseguiu quebrar o pé, gente. E assim, ela tá sempre em movimento. A Mireia, ela tá sempre se conectando com novas possibilidades. E o que entristece a Mireia é quando as pessoas não são joviais como ela. Quando as pessoas não entendem que não é a idade que faz a Mireia, é a vivência que faz a Mireia. E essas pessoas parecem que não querem estar vivas, né, Mireia? Sim. Então, para essas pessoas, a gente faz um grande convite. Começa a viver agora, porque a vida vai passar. Não ia Tá passando. assim, ó, a vida amanhã já não é o mesmo dia, sabe? O que tu não fez amanhã, tu pode fazer de novo. Só que assim, ó, aquele dia que passou não é mais amanhã, sabe? Então não dá para perder tempo. Não dá. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu não sei o autor, porque eu li em algum lugar e não decorei, mas existe um autor, que é: hoje é o dia de amanhã que tanto te preocupava ontem. Olha esse enigma. Muito forte. Hoje Repete é o pra dia de gente. amanhã. Hoje é o dia de amanhã que tanto te preocupava ontem. Muito legal. Muito bom. E como a gente está falando sobre tempo, só pra gente não se perder, né? Temos Esse o programa tempo. fala sobre tempo. Tempo. Certo? Então aqui nós temos todos os episódios, temos itens de decorações personalizados da Trevisan e Irmãs ao Decor, entregando soluções em menos de 24 horas. Uau! Pra residência, para escritórios, comerciais, lojas, apartamentos também. Tem um apartamento para alugar ou para vender e não sabe como fazer, chama ela que elas decoram, porque a decoração não é só um objeto, né, Matheus? A decoração é criatividade, é utilidade. Dar vida É identidade, né? É aconchego também, né? É Total. identidade. E o nosso cenário é todo. Sempre. feito Todos os pelas- episódios, todos os itens que estão aqui também estão disponíveis no site. Até essas caixas aqui, que elas estão escondendo a minha colinha aqui, tá, gente? Que nem elas decoraram aqui. E temos mais, né? Sim. Temos mais. Temos o que nós temos? A Centro Erótica, que não me veste a rouparia toda. Ela me veste aqui, ó, nos óculos. Eu tenho vários óculos, todo mundo pergunta, né? É da Centro Erótica, que tem várias lojas aqui em Porto Alegre. Até essa semana me perguntaram que eu fiz
uma gravação, me perguntaram se eles mandam para fora, para o interior, porque a pessoa é de Caxias, se eu não me engano, e queria um óculos, mas ela queria a armação. Então, a Center Ótica está sempre inovando e com várias lojas. Temos também, olha só, uma parceira nova, a Bevita. A Bevita é uma empresa que é referência em serviço de cuidados, gente, para todas as idades. Por exemplo, eu quebrei meu pé. Se eu precisasse de alguém que fosse na minha casa e ficasse cuidando de mim, se eu fosse sozinha, chama a Bevita, que a Bevita vai lá e resolve, manda um cuidador, manda alguém para um físio, alguma coisa. Então, a Bevita precisa de todos. Quer dizer, nós precisamos da Bevita, né? Não, então, e essa questão da Bevita, ela é muito importante para a gente poder fazer um comentário aqui também, que eu acho bem pertinente, que a maior parte do tempo da vida, ou nós estamos cuidando, ou nós estaremos sendo cuidados. Então, assim, não importa qual é a idade ou qual o momento da vida que nós estejamos, é uma solução necessária, né? Total! Olha aí, Bevita, hein? Que publi boa! E a outra que vocês já sabem, conhecem bem, que é a nossa parceira desde que a gente começou o nosso podcast, é a Castela Mari. Ai, desculpa. A Castela Mari, hoje eu trouxe aqui todos os espumantes que a Castela Mari... Isso. A gente não vai tomar tudo, tá, gente? Eu só estou mostrando. Então, a gente tem a Castela Mari Prosecco, muito gostosa. É verdade. Tem a Castela Mari, que é a minha preferida, que eu tomo sempre, que é a Castela Mari Brut, branca. Temos a Castela... Ela tem também... Opa, não vai abrir já as espumantes. Ainda não, ainda não. A Castela Mari Brut Rosé. E temos a Castela Mari Moscatel. Essa eu amo. Para quem gosta de docinha, né? Eu gosto da Brut, bem Brut. Então, esses são eu já os sou nossos... da Prosecco. Esses são os nossos parceiros do nosso segundo episódio, temporada, primeiro episódio da segunda temporada. Eu sempre erro, né? Mas tudo bem, vocês me desculpem, tá? Então é isso. Matheus, e assim, só pra gente já iniciar aqui com um fechamento, né? Uhum. E pra gente poder trazer um pouco, porque eu acho um conteúdo desse bem pertinente, assim, quando a gente fala sobre tempo, quando a gente fala sobre conexão, quando a gente fala sobre como pode uma geração potencializar ainda mais uma outra, né? Pra gente trazer um pouco de resumo aqui, a gente tem 60 mais, 30 mais, né? E 20 mais. Exato. Às vezes eu me perco um pouco na minha própria idade. Tô nesse momento. Quais que podem ser, assim, pensando nas características, pensando nas vivências, pensando em todos os momentos de que cada geração enfrenta, quais podem ser as soluções, seja para uma empresa familiar, que também deve enfrentar bastante desafios, seja para uma empresa grande, para uma empresa pequena. A gente tem, assim, algumas dicas de soluções que essas empresas podem vir a pensar ou a desenvolver nesse sentido, levando em consideração as características? Bom, eu acredito que, além das características, estarem abertos ao novo é mais do que a fórmula, vamos colocar assim, que vai manter esse negócio de portas abertas. Porque se até agora ele veio se adaptando ao mercado do jeito como tá, o mercado vai mudar. E ter uma nova geração à frente é estar aberta a essa mudança, mas preservando o seu legado. Por isso, algumas marcas conseguem ter mais de uma década, mais de 2 décadas, mais de 3 décadas, mais de 50 anos. São poucas marcas no Brasil que têm mais de 100 anos. Essas marcas vão se mantendo dentro da mesma família, por exemplo, porque elas conseguem estar abertas ao novo. Estar aberto ao novo não é se mudar por completo, não é transformar da água para o vinho, mas é olhar para trás e ter orgulho do início para saber onde vai estar. É verdade. E isso é muito legal, porque quando a gente fala sobre marca, sobre produtos, sobre principalmente um serviço prestado, a gente também está olhando para pessoas por trás de tudo isso. E quando a gente está falando sobre uma marca, não é só o escritório de alguém, só a empresa ou a famosa firma de alguém. A gente está falando aqui também sobre pessoas físicas, CPFs e CNPJs. E quando a gente fala sobre CPFs, as marcas também impactam, porque o nosso nome impacta. E daí eu queria provocar uma coisa, se vocês me permitem. Se você que está nos ouvindo aqui agora, né, está assistindo esse episódio incrível de hoje, se você tem orgulho de quem você era há 10 anos atrás. E eu coloco 10 anos porque é um curto, longo prazo, onde a gente consegue aí já analisar uma década. E uma década crescente. Eu consigo dizer com muito orgulho de que eu escolhi me tornar a pessoa que eu sou hoje.
E eu espero, daqui 10 anos, continuar olhando para vivências como as de vocês, com exemplos como os de vocês e de tantas outras pessoas que me inspiram a ser melhor daqui 10 anos. Porque é isso que as gerações tendem a implicar uma na outra. O estímulo ao exemplo. Onde ele pode ser seguido ou não. E é a partir desses bons exemplos que eu acredito que novos negócios, novas oportunidades e cada vez mais aberto ao novo vai me deixar em movimento. Legal, viu? Viu como ele é especial? Muito! Especial, eu disse para vocês que hoje seria uma pessoa especial. É verdade, estamos estreando maravilhosamente. Maravilhosamente bem. Matheus, e tem uma pergunta que para essa temporada eu quero fazer, a gente fez em alguns episódios da temporada passada, né? Mas assim, dentro da tua vida, dentro da tua experiência, que tu já respondeu essa questão, mas é só para a gente pegar bem nesse contexto, né? Dentro da tua vida, da tua experiência, se tu fosse hoje contratar alguém para trabalhar contigo, para iniciar um novo projeto, a pergunta é: idade é ou não é documento? Olha, a idade não, mas o conhecimento sim. Porque acho que a gente entende que o mercado enfrenta uma forte crise etária, Sim. completamente etarista e preconceituoso. Então, etarista, para quem não sabe, é o preconceito à idade. Então, existe de ambos os lados. Eu já sofri muito etarismo por ser jovem demais. Hoje em dia, muito menos. Mas não tanto tempo atrás ainda, né? Quem é tu por ser jovem demais? Mas eu já tinha experiência. Eu já tinha vivência e eu queria adquirir mais vivência e mais experiência. Mas as pessoas não julgavam aquilo como bacana, como bom. Bem, quem tem mais de 50 anos se torna oneroso para a folha de pagamento hoje no mercado de trabalho. E a verdade é essa. Por quê? O plano de saúde é mais caro. Porque os benefícios há tanto tempo na empresa tendem a ser mais caros se a pessoa está há muitos anos. Então, passados 60 anos, dos 65 numa empresa, é assim, um privilégio gigantesco de aquele lugar querer continuar investindo. O que eu entendo é que para os negócios estarem abertos a ser livre de idade, eles precisam buscar conhecimento. Não só o comprometimento, mas o conhecimento. Porque o conhecimento vem não só com a maturidade do tempo, mas com as escolhas que a gente faz. Se a gente está aberto ao novo, a gente adquire o conhecimento. E eu entendo que isso tende a movimentar o mercado daqui para frente. Porque as pessoas vão continuar envelhecendo. As pessoas estão tendo menos filhos. As pessoas vão envelhecer. A pirâmide está ao contrário. E é nessa perspectiva de que a bolha geracional vai cada vez mais se fundir. Então, se as pessoas estão se fundindo, as pessoas precisam se entenderem. Se a gente não entende o próximo, a gente não vai conseguir chegar no resultado, que é o que a empresa quer. A gente tem que ser muito pé no chão. Toda empresa quer o dinheiro no final do mês. Ela quer que a conta feche. Se a conta não fecha, a empresa é quem vai fechar. E para ela fechar, a gente precisa ter pessoas chaves para isso. Então, é muito comum da gente começar a perceber que as pessoas estão em conflito. Como é que eu faço para me preservar dentro do meu trabalho? Eu até acho que essa pergunta poderia ser feita diferente. Como eu faço para me atualizar com o mercado de trabalho? E tem muita gente com mais de 40 anos que já não quer se atualizar. Não. Assim como tem muita gente de 20 anos que não acredita no modelo ortodôntico, vamos colocar assim, né? Como a gente tanto fala, por isso da ortodontia, mas brincadeiras à parte, né? Como a gente fala desse modelo estrutural, dito pela sociedade como tem que passar pela faculdade, etc. E eu acredito demais na academia, tá? Só que a gente entende que os modelos de ensino vão mudar. E já estão mudando. Tem que mudar. Então, o conhecimento ele já não é mais necessário exclusivamente da academia para ser alguém. As pessoas estão falando, muitas vezes, com o conhecimento de uma causa, aprendendo na internet. O que eu acho que vai ser o grande crivo disso, né? O grande delimitador disso tudo é até que ponto ela sabe isso de verdade ou ela está indo no achismo. E aí a experiência de vida, a maturidade, consegue comprovar isso com mais rigidez, porque viveu mais, mas o mais jovem também pode trazer aí uma bagagem grande. Eu sou um exemplo desses, né? Alguém que conseguiu construir ao longo de 28 anos uma história dentro de uma carreira muito jovem. E uma história altamente qualificada, né? Não é? São vivências, mas tem também qualificação e tempo de estudo. Exatamente o que tu está trazendo, né? E muita batalha. Muita. Né? Eu sei. E eu fico muito feliz de ouvir, assim, essa percepção que tu tens hoje, com muito carinho comigo, porque, de fato,
é uma vivência onde eu acredito nos dois lados. Eu não acredito só no ensino sem a vivência do mercado. E eu não acho que o mercado também sirva sem ter um conhecimento embasado por trás. Toda a teoria que eu falei aqui pra vocês, ela é aplicada. Tudo que eu falo sobre relacionamento, sobre gerações, eu olho, entendo e pesquiso. Então, para poder ter essa confiança de estar falando isso aqui, é porque, de fato, eu tenho comprovações por trás disso. Né? E eu sugiro vocês se perguntarem sobre isso. Será que o que a gente está falando hoje para as pessoas, de fato, a gente tem coerência sobre aquilo ou a gente está indo no nosso achismo, na onda que todo mundo vai? Porque se tem uma coisa que as gerações têm entre si é isso, seguir o flow, seguir a onda, né? Só que se todo mundo surfa a mesma onda, não tem espaço para ninguém. Quando a gente começa a observar e a realmente entender se faz sentido ou não faz, se eu tenho conhecimento de causa, se eu quero aprender, é onde eu consigo me destacar. Por isso que eu repito, errado não é não saber, é não querer aprender, né, gente? Exato. Gente, ó, vamos bater palma. Nós vamos bater palma. Tem mais alguma observação? Não, tudo que eu queria falar, todo mundo sabe, que me conhece mais, o Matheus, que eu gosto muito dele, torço muito por ele. E eu também. Eu sempre digo para ele, quando eu for bem velhinha, eu quero ir na casa dele, linda, maravilhosa, cheia de filhos, e chegar lá e dizer assim, me serve um espumante. Eu quero também. Vai junto, claro. Eu vou nessa visita aí. E a Mireia tá falando sobre isso, porque eu sempre comento pra ela que eu tenho o sonho de ser pai um dia, né? Então ela imagina que eu vou ser pai de alguns filhos. Eu espero, né, que um dia isso se torne uma realidade. Quem sabe, né? São meus netos do coração. A Com Débora certeza. vai ter que dividir um pouquinho comigo. Contigo ela não se importa. Matheus, a gente já, agora sim, de fato, encerrar. O que tu nos deseja para essa segunda temporada? Porque isso também é legal, né, Mireia? A gente trazer, assim, a gente receber, né, os desejos das pessoas. Olha, eu desejo vida longa pra vocês, porque idade não é documento. O que importa é a vida, é a vivência. Então, que vocês tenham uma vida longa nesse programa maravilhoso. Bom, então hoje vamos... Por hoje a gente encerra, tá, gente? Com muita peninha. E a gente não vai dizer quem vai ser o próximo episódio, né? Vai ser surpresa para vocês, mas vocês vão gostar. Eu sei, até porque a gente gosta muito do Rio Grande do Sul. E é isso. Esse então foi. Esse foi o primeiro episódio da segunda temporada. Vem uma temporada assim explosiva, cheia de conteúdo, cheia de emoção, cheia de energia, de troca, de aprendizado, de diversão. Né, Mireia? Então fica aqui com a gente, porque toda semana um novo episódio tá no ar. E agora, ó. Vamos junto, Matheus. Vamos junto lá, pra um. Ó. Muito obrigado e até a próxima.